Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Campo Maior, em especial a todos os servidores e servidoras públicas municipais de Quixeramobim. Estamos começando mais um programa Sindicato em Destaque. Lembramos que logo mais este programa também estará disponível em nossas redes sociais. Agora são 11h30, hoje, 6 de novembro de 2021, este programa será apresentado por mim, George de Castro. Traremos como seguintes destaques os recursos já acreditados nas contas da Prefeitura durante o mês de outubro. Falaremos também com relação aos pagamentos já efetuados, comunicados sobre também o funcionamento da sede do Sindicec, além das nossas notícias sindicais. Governo liberou 909 milhões às vésperas da PEC dos precatórios. O valor foi divulgado pela ONG Contas Abertas e indica como o governo tem utilizado as emendas do relator para conseguir a aprovação de pauta no Legislativo. O governo empenhou o valor recorde de 2,9 bilhões durante negociações somente no mês de outubro. O governo Bolsonaro empenhou 909 milhões em emendas parlamentares entre os dias 28 e 29 de outubro, véspera da votação da PEC dos precatórios e um dia depois da primeira tentativa frustrada da aprovação do texto. O valor faria parte do chamado orçamento secreto. De acordo com os dados da ONG Contas Abertas, desde a semana passada o governo empenhou 1,2 bilhões dessa emenda, chamada de RP9. Assim, outubro registrou o valor recorde de 2,9 bilhões em emendas liberadas no ano. O economista Gil Castelo Branco, fundador e secretário-geral da Associação Contas Abertas, considera que as emendas RP9 são utilizadas pelo governo para a compra de apoio político e ferem a Constituição. Há mais de 40 anos, acompanham a execução orçamentária, as emendas de relator constituem o maior promíscuo instrumento das últimas décadas na barganha política entre o Legislativo e o Executivo. Trata-se de um mensalão oficial. As emendas são imorais e inconstitucionais, diz o economista. A PEC dos precatórios é a aposta do governo para viabilizar o Auxílio Brasil, substituído do Bolsa Família, no valor de R$ 400. O texto base da proposta foi aprovado pela Câmara em primeiro turno na última quinta-feira, dia 4, com uma margem de 4 votos acima dos 38 necessários. As emendas do relator são alvo de representações protocoladas no Supremo Tribunal Federal por 3 partidos, PSOL, Cidadania e PSB. Eles pedem a suspensão dos pagamentos dos recursos. A relatora é a ministra Rosa Weber. As RPs 9 previstas no orçamento desse ano somam 18,5 bilhões. Diferentemente das emendas individuais de deputados e senadores, elas não seguem critérios transparentes. Na prática, a destinação desses recursos é definida em acertos informais entre parlamentares aliados e o governo federal. A oposição, que tem denunciado a existência de orçamento paralelo, acusa o executivo de usar verbas para ampliar sua base de apoio no Congresso. A distribuição dos recursos das emendas e relatórios de deputados é controlada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, aliado do Planalto. Já a destinação das verbas para os senadores é comandada pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Ambos são os principais líderes do Centrão, grupo político que assumiu as articulações entre o governo e o Congresso. O Auxílio Brasil é visto pelo Planalto como medida capaz de reverter a queda de popularidade do presidente Jair Bolsonaro há pouco menos de um ano das eleições. Caso a PEC seja aprovada, o governo terá um espaço no orçamento de 91,6 bilhões em 2022 para novos gastos. A alegação do Planalto é que o valor é necessário para viabilizar o novo programa social do governo, o Auxílio Brasil, no valor médio de R$ 400. Porém, os opositores criticam a forma como o governo encontrou de financiar o programa. Com a aprovação da PEC, o governo deixará de pagar as dívidas da União e ainda infringirá o teto de gastos. Além disso, os opositores temem que o governo utilize da verba para barganhar a pautas com o dinheiro que irá sobrar do Auxílio Brasil. Traições. A oposição da PEC contou com a ajuda dos votos de deputados de partidos de oposição, como PDT e PSB. Os pedetistas Ciro Gomes chegou a anunciar a suspensão de sua candidatura
à presidência da República. A proposta conta com o apoio de parlamentares de legendas de centro, como Cidadania e MDB, cujas lideranças haviam orientado as respectivas bancadas a votarem contra o texto. Após a aprovação da PEC, em primeiro turno, vários partidos políticos mergulharam em reuniões internas para discutir as traições que ocorreram e tentar unificar o posicionamento para a segunda votação da proposta, prevista para a próxima terça-feira, dia 9. Polêmicas. A PEC dos precatórios traz uma série de pontos polêmicos que geram uma grande resistência na Câmara. Entre outros pontos, o texto altera o teto de gastos e adia para 2023 o pagamento de mais da metade dos 89,1 bilhões que devem ser gastos no próximo ano na forma de precatórios. Dívidas do governo reconhecidas pela Justiça e contra as quais não cabem recursos. Orçamento secreto. O escândalo do suposto orçamento secreto veio à tona em maio, revelado pelo Estadão. No esquema, o governo estaria usando emendas do orçamento federal para para conseguir apoio de parlamentares em votações no Congresso. Para isso, são usadas emendas de relator, que, ao contrário das emendas individuais, não têm critério bem definidos e podem ser distribuídas a somente alguns parlamentares. Então, vemos através dessa matéria, o papel, que o Congresso Nacional tem, além de também a forma de como é o relacionamento entre Congresso e Executivo, onde tudo é financiado, tudo é pensado, tudo pode ser comprado. Nós sabemos muito bem que no mundo capitalista que nós vivemos, o dinheiro ele é a base de tudo e ele aí acaba controlando todos os tipos de relações. Não seria diferente no meio político. O problema é que esse dinheiro ele é bancado por cada contribuinte, por cada cidadão brasileiro. E ele precisa ser realmente ter um escoamento, precisa ter algo que possa nos dizer realmente onde ele está sendo aplicado. E essas formas de verbas indenizatórias, como a gente fala, ou também falando sobre a questão dessa distribuição de recursos de emendas ao relator, de relatores, é extremamente comum. Todos sabemos que cada deputado exige uma emenda, ele tem um recurso, mas existem esses recursos extraordinários, que é exatamente isso que estão sendo utilizados agora. E que muitas vezes não tem uma distribuição igual. Isso por quê? Porque o governo determina quem é que vai receber essas emendas parlamentares. Então isso é uma forma de barganha. Inclusive no próprio texto fala sobre aí um mensalão. Um mensalão que é pago. É uma forma de que o governo tem de dialogar com o Congresso Nacional, se é que isso é realmente uma forma de diálogo, você pagar para conseguir aprovar, ter a maioria no Congresso. Então, isso é um grande problema devido a essa falta de credibilidade, essa falta de transparência desses recursos esses que saem dos cofres públicos, A gente pode perceber que durante essa semana, lá no Congresso Nacional, foi de muitas turbulências, principalmente em relação a essa PEC dos precatórios, famosa PEC 23, também conhecida, aliás, como a PEC do calote. E é importante esclarecermos o que seria esse PEC 23 e por que é conhecida também como PEC do calote. Primeiro, esses precatórios eles são títulos executivos oriundos de decisões judiciais já quais o governo foi condenado a pagar valores com cunho indenizatório. O valor a ser pago pelo governo federal em 2022 é de 90 bilhões de reais. E quem recebe esse dinheiro? É o servidor público que tem direito a reajuste salarial, professores, por exemplo, pessoas que teve desapropriações para a construção de obras públicas, contribuintes que pagou mais imposto do que deveria, aposentados que pedem pagamentos retroativos e etc. E se a PEC for aprovada, como já foi aprovada no primeiro turno, a gente tem aí o segundo turno e ainda deve passar pelo Senado. Os professores deixarão de receber em 2022 cerca de 60% do valor devido pela União e reconhecido pela Justiça.
E o que o Guedes, né, o ministro da Economia, quer mudar? A PEC anunciada pelo governo, ele quer dar um verdadeiro, né, calote nas pessoas que recebiam o recurso ano que vem, colocando novo prazo de até 10 anos para receber o que tem direito, que é um absurdo. Não acredite nesta ilusão. O golpe está aí e cai quem quer, né? Então é muito importante sabermos, né, como essa PEC ela realmente tem se desenhado, né, e como ela é nociva a todos nós, principalmente os professores, né, aí que estão esperando os valores dos precatórios do Fundef, por exemplo. Então, essa dívida que se deveria ser paga em 2022, ela vai ser postergada aí por mais 10 anos, né? Fazendo um pagamento dividido em várias parcelas, então é uma perca muito maior, não é? E é importante lembrarmos também que, além desse sentido de postergar uma dívida, né, uma pedalada, na verdade, existe também o cunho político eleitoral que existe esse processo, né? Sabemos que é muito importante, o sindicato inclusive levanta a bandeira da justiça social, das pessoas terem acesso à renda, principalmente no momento que nós vivemos. A gente consegue observar isso no nosso próprio município, né? Muitas pessoas desempregadas, a prefeitura que ainda não fez uma seleção realmente, né? Pessoas que estão aí sem trabalhar, que estão à espera, né, dessa seleção e que precisam desse dinheiro do Auxílio Brasil, desse dinheiro do que antes era o Bolsa Família, né? Mas o governo precisa pensar e repensar melhor de onde ele estaria retirando recurso, mas não descobrir uma área tão importante e dar esse calote, né, nos municípios e nos estados, principalmente esses do Nordeste, né? Então aí a gente consegue perceber também o desdenhar dessa região do país, né, que é tão importante. Somos a segunda região mais importante do país, e aí se desdenha, né? Sabemos também que existe uma influência política muito grande no Nordeste e que muitas vezes não é muito adepta a essa ideia bolsonarista, né? Eles ainda são uma minoria aqui na nossa região, e que aí o governo vem com essa ideia de dar um calote, né, nessa região do país. Então é muito nocivo, precisamos realmente estar todos os dias acompanhando essas votações e principalmente acompanhando quem votou, quem foi a favor, né, dessa PEC chamada de PEC do calote, onde podemos ver diversas percas, né, desses recursos, esses recursos que são tão importantes para todos nós, porque na verdade o município recebe e aí ele vai dividir esse dinheiro juntamente com seus servidores, né? Servidores esses que precisam. A gente tem um exemplo forte aqui no nosso próprio município, né? Os professores e diversos outros servidores que recebem acima do salário mínimo ainda não tiveram nenhuma reposição salarial. A gente não está falando em aumento, a gente não está falando em algo extraordinário. Nós estamos falando apenas que as pessoas tenham essa diferença, né, corrigida, já que o custo de vida aumentou e, infelizmente, o salário dos servidores não tem acompanhado isso. Então é muito importante também a gente falar aqui os nomes dos nossos deputados que votaram a favor dessa PEC, que também, né, a gente torna a repetir aqui, a PEC do calote. Então nós temos aqui a lista dos deputados que votaram contra a educação e a favor do calote e pedalada fiscal. Então nós temos aqui o Rogério Monteiro, Robério Monteiro do PDT, Leônidas Cristino do PDT também, Vaidon Oliveira do PROS, Capitão Wagner, velho conhecido de nós, PROS, Aníbal Gomes, DEM, Dr. Jaziel, PL, Eduardo Bismarck, PDT, André Figueiredo, PDT, Heitor Freire, PSL, Júnior Mano, PL, AJ Albuquerque, PP e Genesias Noronha, Solidariedade. Então, esses foram os deputados cearenses que votaram a favor dessa PEC, né? Velhos conhecidos, sabemos muito bem que esses deputados sempre votam a favor do governo e contra todos os trabalhadores, né? Trabalhadores públicos. A gente viu que esses são as figuras repetidas da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, da
também tão sonhada e querida e desejada por eles, reforma administrativa. Então são deputados que realmente não trazem infelizmente não trazem nada de bom para o nosso estado, né? Principalmente quando o assunto é serviço público e serviço público municipal, serviço público estadual. Então é muito importante a gente sempre estar de olhos nesses deputados, que inclusive, né, próximo ano nós temos aí eleições, onde esses deputados provavelmente estarão aí batendo em nossas portas, pedindo nossos votos, e em contrapartida vamos questioná-los e dizer também não. Nós não queremos que vocês voltem e que em 2022 a gente realmente, todos os servidores, toda a sociedade brasileira consiga compreender o papel da política, né? E como ela está aí tão próximo de nós e como é importante nós fazermos a escolha de um deputado que nos defenda, de um presidente que nos defenda, de um governador que defenda o serviço público, de um prefeito que defenda o serviço público, de deputados, de senadores, de vereadores, que necessitamos de pessoas que realmente sejam compromissadas com o serviço público. A gente vê hoje nesse governo, né, de modo geral, esse governo federal, uma série de retiradas de direito, uma verdadeiro vendaval de retiradas de direitos das pessoas, né? A gente vê essa fragilidade do serviço público no nosso país, vemos os calotes, vemos os escândalos, vemos os desdéns na pandemia, né? Nós saímos agora de uma CPI, onde aí foi investigado o presidente da República, inclusive já foi entregue à Procuradoria-Geral da República, né, para que se possa ser tomadas todas as atitudes cabíveis, para que se possa ser investigado. Infelizmente sabemos que a justiça muitas vezes é muito lenta, mas esperamos que realmente as pessoas que estão envolvidas nesse processo da pandemia sejam realmente aí tenham que pagar por esse preço tão alto, né, que foi a perda de tantas vidas. Então, mais uma vez, a gente vê que tanta coisa que o Brasil podia estar discutindo, né, discutindo a melhoria de qualidade de vida, melhoria de qualidade de salário, melhoria de qualidade de serviços públicos, porque a gente sabe que hoje o serviço público está em seu topo. As pessoas não têm mais dinheiro para pagar aquilo que é privado. Então, muita gente saiu da escola privada, deixou seu plano de saúde de lado para ir buscar o atendimento lá no posto de saúde, para ir buscar a educação pública. E aí a gente vê nesse momento, né, um momento que poderia se pensar outras formas de solução para o nosso país, de pensar a questão do emprego, a questão da renda, aí vem os calotes, vem aí, como a gente começou o programa falando sobre essa questão das emendas parlamentares, né, altíssimos valores que poderiam ser utilizados de outras formas, mas não, estão sendo utilizados para comprar os deputados, para que os deputados façam o que o governo federal quer, o que o presidente quer. E a gente sabe muito bem que esse momento agora é um momento muito oportuno dele fazer essa questão do Auxílio Brasil, né? Um momento muito próximo da política, as pessoas acabam esquecendo tudo aquilo que já passou, mas é muito importante. Eu, como vocês, como nós, aliás, como servidores, sempre bater na tecla, né, do que passamos e que ainda provavelmente continuaremos a passar. Né? Então é muito importante que todos nós servidores tenhamos essa consciência e também possamos propagar, né, o tanto de coisas ruins que aconteceram durante essa gestão, né? Não isentando as outras, né? Porque a gente sabe que a política, logo após a retirada da presidenta Dilma, a gente veio percebendo esse vendaval, como eu falei, né? Essa retirada de direitos, uma discussão contra a democracia, uma discussão contra os direitos de trabalhadores, uma construção, um discurso contra os direitos de maneira geral. Então é muito importante que nós tenhamos consciência e saibamos realmente escolher os nossos, né, aí, deputados, nossos senadores, nosso governador, nossos prefeitos, vereadores, enfim, principalmente um novo presidente. O Brasil precisa de uma pessoa que seja responsável, que não seja motivo de piada, né? Que infelizmente o que o nosso país tem sido aí no exterior é motivo de piada. Então, continuando com o nosso programa, nós temos aqui os recursos já acreditados nas contas da Prefeitura no mês de outubro de 2021. Então, nós temos o Fundo de Participação dos Municípios
com um total de recursos de R$ 4.069.443,27. Temos o Fundeb no total de R$ 6.145.840,89. E também a complementação do valor anual, total por aluno, né, para o exercício de 2021, que aí o município recebeu mais R$ 1.099.870,44, totalizando aí R$ 7.245.711,33. Também temos o Fundo de Saúde, e entre outros recursos que contabilizaram em R$ 508.627,85. O Fundo Municipal de Saúde também teve um montante de R$ 2.400.573,54, totalizando o total de recursos creditados à conta da Prefeitura no mês de outubro de R$ 14.224.335,99. A gente também fala sobre os pagamentos já efetuados referente ao mês de outubro. Somente a Educação e Quiprev já pagaram, né, no último dia 30 de outubro. E a previsão de pagamento, como já vem acontecido desde o mês de janeiro, né, o pagamento para o dia 10 de novembro. Lembramos também do funcionamento do sindicato, que ainda continua de maneira remota, né? E com cuidados de prevenção à pandemia, o sindicato continua aberto através de agendamento que os servidores filiados devem fazer pelo telefone DDD 88 9723 3133 e lembrando de segunda a sexta de 7h30 às 14 horas. Agora nós vamos falar sobre um documento, né, da nossa última assembleia que aconteceu sexta-feira passada, né, no caso no último dia 29, e aí foram deliberadas algumas sugestões, né, alguns pontos na qual devem ser tratados junto ao prefeito. Então, o nosso presidente fez um ofício, onde foi, no caso, recebido no último dia 3, né, no caso, na última quarta-feira, onde foi feita algumas questionamentos relacionados a pautas já antigas e muito importantes dos servidores municipais. Então, vou fazer a leitura aqui na íntegra do nosso ofício enviado à Prefeitura. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Xeramobim, SINDSEC, representante legal dos servidores públicos municipais de Xeramobim, por força do artigo 8º, inciso 3 da Constituição Federal, vem requerer urgente reunião com a Vossa Excelência para tratar dos temas abaixo aprovados, como encaminhamentos da Assembleia Geral Ordinária, ocorrida de forma virtual em 29 de outubro de 2021. Primeiro, o cumprimento de 1/3 de jornada dos professores para atividade extra-classe, já determinados em termos número 4, artigo número 2 da Lei Federal 11.738 de 2008, garantir os reajustes dos professores aposentados com paridade, nos termos 5º do artigo 2 da Lei Federal também de número 11.738/2008, e também tratar a incorporação da ampliação da jornada dos professores de Xeramobim, que pelo princípio de segurança jurídica e por conta da previsão do artigo número 2 da Lei Federal 11.738/2008, deve ser incorporado até que o município não precise repassar todo o valor da jornada ampliada arrecadada e devido para o INSS, como contribuição previdenciária que corresponde a dezenas de milhões. Pauta 4, né? Tratar do rateio das sobras do Fundeb no ano de 2021, cuja lei prevê que 70% desses recursos devem ser pagos com remuneração dos profissionais do magistério. E quinto, pagamento da promoção dos profissionais do magistério dos anos de 2015, 2016 e 2017, conforme a portaria número 2020-12-2201 do mesmo ano de 2020. Então, o sindicato aguarda a resposta no prazo de 10 dias, devendo ficar o município notificado que o silêncio neste prazo será interpretado como não, o que levará à adoção de estratégias de lutas mais radicais. Aguardamos resposta no prazo máximo de 10 dias, a contar do protocolo.
Respeitosamente, Valís Rodrigues da Silva, presidente do Sindicec. Então, nós temos aí algumas pautas que já são antigas, inclusive já foram tratadas em outros momentos com o chefe do executivo. E nesse ofício que foi enviado, a gente coloca até em negrito duas coisas muito importantes. Primeiro, o reajuste dos professores aposentados com paridade, uma coisa que já deveria ter sido paga há muito tempo, né? A gente vê aí que os nossos aposentados não têm essa mesma paridade que os professores que estão na ativa, e isso não pode acontecer porque a lei garante que essa paridade aconteça sempre que houver uma ampliação, um pagamento, no caso, o mesmo salário de um ativo deve ser do inativo, né? Então, isso já é tratado na lei, né? Infelizmente, está sendo desrespeitado. E também tratar sobre o rateio das sobras do Fundeb, a gente sabe que no ano de 2021, que está ainda a acontecer, né? O Fundeb tem tido um valor significativo, não muito diferente de outros anos, porém, com a diferença que agora o número de professores é menor, nós não temos auxiliar de serviço, né? Então, qualquer tipo de injeção de recursos, sei lá, na questão do pagamento das próprias dívidas normais que toda escola tem, água, luz, internet, e aí nós percebemos que esses custos estão sendo bem menores. Então, está havendo aí uma sobra de recursos. É importante lembrar que 70% desses recursos devem ser aplicados junto aos professores, né? E aí a importância tanto dessa questão também de efetuar-se, né, o pagamento dessa diferença de salários, né, dessa questão do que a gente chama de reposição salarial. Então, muito importante também, né, falar sobre essa questão de que poderia ser pago os professores aí ter feito, haver, né, a reposição, né, essa reposição salarial. Então é muito importante também que todos os servidores, né, principalmente os professores, se atentem a isso, né, sejam sensíveis também, façam suas cobranças, né. A gente sabe que próxima segunda-feira começa aí, volta às aulas dos segundos, quintos e nono anos, né, e a gente até se pergunta como é que essas aulas vão voltar, onde a gente sabe que muitas escolas não têm professores de área, né, tem essa falta também de merendeiras, de auxiliares de serviço. Então, como é que está essa logística, né? Muito importante também fazermos essa indagação. A gente tem também essa questão do transporte escolar, né? Sabemos que aí alguns servidores que eram monitores de transporte escolar foram demitidos e, né, foram retirados dos seus cargos públicos. E aí, como é que esse transporte vai voltar, né? Será que o atual quadro consegue aí suprir essa necessidade? Então é muito importante fazermos também esse questionamento. Queremos sim volta às aulas, mas queremos que as aulas voltem de maneira correta, né? De maneira que todos consigam ganhar, né? Que não hajam percas. A gente sabe que desde que desse ano, do começo desse ano, que há percas, né? Servidores aí que não foram contratados, escolas que faltam auxiliares de serviços, merendeiras, professores, né? Professores aí que estão em forma remota, que são lotados em várias escolas, né? Seja na zona urbana ou rural. E aí, como é que essas aulas vão voltar agora, né? Se existe essa carência de professores e como é que essa questão desses professores estão sendo aí contratados. Então, esse é o nosso programa de hoje, né? Já estamos finalizando. Agradecemos os ouvintes, né? A participação de todos e contamos com a participação de vocês no próximo programa. Um abraço e um ótimo fim de semana.